Você não tem noção dos malefícios que traz a obstrução nasal, o nariz entupido, que é uma queixa muito comum aqui no consultório do otorrino em geral. Tá bom, pessoal? Então eu trouxe esse tema para tentar esclarecer você aí que está sofrendo com obstrução nasal, seja por sinusite, rinite, desvio de septo, pólipos nasais, tumor nasal, enfim, adenoide hipertrofiada, crescida. Esse nariz obstruído ele traz muitos malefícios para a sua saúde no dia a dia e eu vou citar aqui os principais, certo? E aí você vai me dizer nos comentários qual desses malefícios está te trazendo no teu dia a dia, tá bom? Então, deixa eu me apresentar, eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal no YouTube. O nosso canal está crescendo dia a dia, a gente já passa da marca de 16 milhões de visualizações, passando aí da marca de 220 mil inscritos. Então, se for um assunto do seu interesse, não se esquece, se inscreve aqui no nosso canal e ative as notificações para receber nossos vídeos semanais, tá bom? E aí, antes de começar mais um recado, para as pessoas que vêm me perguntar, sabe onde é que eu atendo? Pessoal, atendo de forma presencial aqui no meu consultório em Fortaleza, e de vídeo chamada, né, de forma online para todo o Brasil. Então, o link da nossa secretária para saber mais informações está na descrição, tá bom? Então vamos lá. Eu separei aqui, pessoal, as principais consequências que traz um nariz entupido. É muito desconfortável você respirar de boca aberta, dormir de boca aberta, porque traz essas consequências. E o mais interessante, meus amigos, é que as pessoas não param para pensar as consequências disso. Elas meio que se acostumam, vai crescendo, respirando mal, vai se acostumando e às vezes acha que é até normal. Se vocês acreditam que, às vezes eu pergunto aqui para o paciente, você respira bem? E aí o paciente fala assim, não, Renato, eu respiro bem. E quando eu vou ver, a narina está parcialmente fechada, né? Às vezes, até às vezes uma narina está totalmente fechada, ou seja, a outra narina compensou e ele acha que respira bem, tá? Então tem até que se atentar para isso. Então vamos lá, eu vou começar aqui com as 10 consequências do nariz entupido. A primeira, que é muito importante, é o quê? É a sensação de cansaço. É aquele paciente que se cansa rápido. Renato, eu mal começo uma esteira, eu já fico cansado, né? Então aquela sensação, aquela limitação física mesmo, que esse paciente que traz por conta do nariz entupido, tá bom? Então, eu quero saber de vocês têm essa sensação de cansado? Você que respira mal, tá bom? Coloca aqui nos comentários. A segunda que eu separei aqui, as seguidas que eu vou falar agora, estão relacionadas ao sono, tá? Sem dúvidas, o nariz entupido favorece os roncos e a apneia do sono, certo? A gente sabe que não é o principal fator de ronco e de apneia, mas que o paciente que tem a obstrução nasal favorece os roncos e a apneia do sono. Por exemplo, aquele paciente que não ronca e não tem apneia e pega um quadro gripal, o nariz fica todo obstruído e ele começa a ter ronco e ter apneia. Então isso favorece sim, tá bom? Uma outra consequência que eu coloquei aqui é a dificuldade para iniciar o sono. Ou seja, o paciente tem a insônia por conta do nariz entupido, ele fica procurando uma posição, vira para um lado, vira para o outro, o nariz está sempre obstruído. Então, a gente já sabe que o nariz entupido dificulta o início do sono, tá bom? Mais uma consequência, pessoal, é a limitação da ventilação pulmonar. Existe um reflexo, meus amigos, chamado nasopulmonar. É como se o nariz e o pulmão estivessem ligados. E aí, quando o ar passa pelo nariz, ele avisa para o pulmão. Pulmão, abre aí que tá chegando o ar. E aí é um processo automático, ó. Então é um processo automático que aí daí a importância de você respirar bem pelo nariz. O que acontece quando o paciente não respira bem? Puxa pela boca. Só que a boca não avisa para o pulmão. E aí o que acontece? O paciente fica ofegante, fica forçando aquele ar a entrar à força no pulmão. Então isso acaba que limita a respiração. Outra consequência, meus amigos, a boca seca, sem dúvidas. Claro que toda vez que a gente for respirar de boca aberta, a saliva vai embora. Consequência disso, a boca seca. Renato, e qual é a consequência da boca seca? É o próximo item que eu vou falar.
mau hálito, halitose. É aquele paciente que vem para o consultório dizendo: Renato, estou com halitose, já fui no dentista, os meus dentes estão normais, não tem nada de problemas. E aí a gente vê o quê? Que o nariz está fechado. E aí esse paciente respira pela boca e aí pode causar sim halitose. E outra consequência, inclusive, é cárie, tá, pessoal? Favorece a cárie, porque quem nos protege das cáries é a saliva. E se você respira de boca aberta, a saliva vai embora, favorece o aparecimento das cáries, tá bom? Muito importante. Sexta consequência, faringites inespecíficas. É aquele paciente que tem uma dor de garganta, que não sabe a causa, que não é viral, que não é bacteriana, mas está sempre irritada. Meus amigos, isso é consequência da má respiração pelo nariz e a respiração de boca aberta. É aquele paciente que acorda com a boca seca, com a garganta seca, fica pigarreando. Então, isso são faringites inespecíficas, porque não tem aquela causa infecciosa clássica, tá bom? Então, é outra consequência. Sétima consequência, meus amigos, alterações dentárias, tá bom? É aquele paciente que cresceu respirando de boca aberta, que alterou toda a arcada dentária. Muitas vezes o paciente já está usando até aparelho. Não adianta usar os aparelhos, tentar corrigir se você está respirando de boca aberta, vai demorar muito. É aquele paciente que está há anos com o aparelho na boca e não vê tanto resultado, certo? Sem falar nas crianças, né? Crianças que têm adenoide hipertrofiada, né? Dorme ali, ronca, dorme de boca aberta, ela cresce com a arcada toda deformada e muitas vezes até irreversível, tá bom? Então essa é consequência sim. A outra consequência, meus amigos, é a irritabilidade. O paciente que respira mal pelo nariz, ele tende a ficar mais irritado, até pelas diversas consequências, porque fica cansado rápido, porque dorme mal, então ele fica com essa irritabilidade. Outra consequência da má respiração pelo nariz é a noite agitada. O paciente fica acordando de noite, vai ao banheiro, enfim, ele não tem uma noite tranquila, fica procurando uma posição, às vezes até ergue o pescoço procurando a posição para respirar, tá? Essa aí também é outra consequência. E por último, a décima é a dificuldade de concentração. Esses pacientes que têm uma má respiração, eles têm dificuldade ali para parar, para se concentrar. E aí, porque pela irritabilidade, pela sensação de cansaço, respirar de boca aberta, o paciente fica irritado e com dificuldade de concentrar. Consequência, diminui o rendimento, tanto no trabalho, como nos estudos, como na vida, né, familiar, enfim, tudo isso prejudica. O fato é, meus amigos, que se você tiver obstrução nasal, não postergue o tratamento. Vale muito a pena respirar bem pelo nariz, né? Eu canso aqui de operar os pacientes, por exemplo, uma cirurgia de correção de desvio de septo, e aí o paciente vem aqui, eu dou alta para ele, aí ele me fala: poxa, Renato, como é bom respirar, eu não sabia que respirar era assim. Se eu soubesse que respirar fosse assim, eu teria feito essa cirurgia antes. Então assim, meus amigos, vale a pena respirar. Se a sua obstrução nasal for por um desvio de septo, né, tente fazer essa cirurgia de septoplastia. Se for por uma rinite não tratada, vá fazer um tratamento, controlar essa sua rinite. Não se acostume a ter rinite descontrolada. Isso lhe irrita, você começa a espirrar, coçar ali, fica irritada, atrapalha o seu rendimento no trabalho, no estudo. Se a obstrução nasal do seu filho, da sua filha, for por uma adenoide crescida, vá tratar essa adenoide crescida, seja com remédio, seja com cirurgia. Aí quem vai decidir é o seu otorrinocirurgião. Então, enfim, Renato, tem um pólipo nasal, tem um tumor no nariz. Meus amigos, trate, vale a pena respirar bem pelo nariz. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Então eu pergunto mais uma vez, você viu aqui que das várias consequências que eu falei, qual ou quais você se identificou mais? Coloca aqui nos comentários. Então é isso, meus amigos. Não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo da gente. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!